Olá, sejam muito bem-vindos ao canal, aqui é Jean Argenton e na aula de hoje nós iremos aqui expressões algébricas. Então já deixa seu gostei, se inscreve no canal se você não for inscrito e bora pro vídeo. Então vamos ver aqui o que são expressões algébricas. A definição é a seguinte, expressão algébrica ou literal. Pessoal, literal vem de letra, tá? Então a expressão algébrica também é chamada de expressão literal. Então, expressões algébricas ou literais são conjuntos de números e letras ligados entre si pelas operações de multiplicação, divisão, adição, subtração, potenciação e radiciação. Então, a expressão algébrica nada mais é do que números e letras ligados entre si por operações matemáticas, ok? Vamos ver aqui exemplos de expressões algébricas. Então, como primeiro exemplo, a gente tem aqui essa expressão aqui, x ao quadrado menos 2 vezes o y. Tá? Quando está assim o número e a letrinha junto, a gente sabe que eles estão multiplicando, tá bem? E aqui nós temos conjuntos de letras e números ligados entre si por operações. Então isso aqui já caracteriza uma expressão algébrica. E aí você pode pensar assim, esse x aqui está sozinho, não tem nenhum número com ele. Na verdade ele tem sim, tá pessoal? Quando a letra assim está sozinha, na verdade o número que está multiplicando ela aqui é o 1 aqui na frente, tá? Uma vez o x ao quadrado. Só que como uma vez x ao quadrado não muda nada, então o 1 nem precisa aparecer. Mas a gente sabe que o 1 está aqui na frente. Então, essa aqui é uma expressão algébrica composta de dois termos. E aí tem esse nome novo aqui, termo. O que significa o termo? O termo é cada conjunto de número e letra que tem na expressão, tá bem? Então, aqui, o 1x ao quadrado é o primeiro termo. Ele é o primeiro conjunto de número e letra. Depois a gente tem aqui o 2 vezes o y, que é o segundo termo. Normalmente, na expressão algébrica, quem separa os termos dela são as operações de mais e de menos, tá bem? Então, aqui a gente tem o primeiro termo, o segundo termo, e eles estão separados aqui pela operação de menos. Vamos ver esse outro exemplo aqui. 7x mais 2 vezes a raiz de x dividido por 5 vezes o y menos o 9. Então, esse aqui é um outro exemplo então, de expressão algébrica. Nós temos de novo aqui números e letras, e nós temos as operações entre eles aqui. Então, essa aqui é uma expressão algébrica composta de três termos. Então, eu não falei quem separa os termos na expressão algébrica é as operações de mais e de menos? Então, aqui na frente a gente tem o primeiro termo, que é o 7 vezes o x, aí é o mais. O segundo termo é tudo isso aqui, 2 vezes raiz de x sobre 5 vezes o y, menos o 9 que está sozinho aqui, é o terceiro termo. Então, isso aqui é a expressão algébrica. Números e letras unidos entre si aqui pelas operações. Beleza? Então, aqui a gente tem sintetizando situações matemáticas. As expressões algébricas elas são muito importantes porque a gente pode sintetizar situações matemáticas através delas. Então, vamos ver aqui exemplos. O triplo de um número. A gente pode escrever aqui o triplo de um número na forma de uma expressão algébrica. O triplo é 3 vezes um número qualquer que a gente não conhece, a gente pode chamar de x, tá? Então, o triplo de um número a gente pode aqui, sintetizar na forma 3 vezes o x, tá bem? Isso aqui já caracteriza aqui, uma expressão algébrica. Então, aqui a gente tem aqui o quadrado da diferença de dois números, O quadrado é elevado ao quadrado. A diferença é menos. Então, há dois números subtraídos um do outro elevado ao quadrado. Então, está aqui, dois números subtraídos um do outro e elevado aqui, ao quadrado. Então, a gente sintetiza aqui, na forma de uma expressão algébrica, essa situação matemática aqui em cima. Vamos ver aqui outro exemplo. A soma dos cubos de dois números. Então, a soma dos cubos, ou seja, dois números elevados ao cubo. Então, x elevado ao cubo e y elevado ao cubo sendo somados aqui, Então, mais uma vez, sintetizados na forma de uma expressão algébrica. Aqui nós temos a razão entre a soma e a diferença de dois números. Então, a razão é a divisão entre a soma de dois números, então x mais o y, e a diferença, menos a diferença de dois números, então x menos o y. Então, aqui a razão, a divisão entre x mais y sobre x menos o y. Então, mais uma vez, sintetizado aqui na forma de uma expressão algébrica. Então, vamos ver aqui agora o que é o valor numérico de uma expressão algébrica. O valor numérico é o número que nós obtemos quando nós atribuímos números a cada letra da expressão algébrica, tá bem? Vamos ver como é que isso aqui acontece, então, nesse exemplo aqui. Então, nesse exemplo aqui, nós temos a expressão algébrica x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2 vezes x vezes y, tá? E nós temos aqui, para cada letra, aqui, para o x, nós temos o valor 5 e para o y, nós temos o valor 3. Então, vamos atribuir aqui esses valores aqui, na expressão. Então, no lugar aqui do x vai ficar o 5, então vai ficar aqui, 5 ao quadrado, mais. Agora, no lugar do y, vai vir aqui, o 3, então vai ficar 3 ao quadrado. Mais, duas vezes agora o x. O x é o 5, então no lugar do x vai ficar o 5,
vezes ainda. Agora aqui, ó, o y. No lugar do y, a gente vai colocar 3. Então, pronto. Ó. Então, para encontrar o valor numérico, nós temos que atribuir, então, para cada letra aqui, ó, um número. E aí nós obtemos aqui, ó, uma expressão numérica no final aqui. E para começar a resolver aqui, a gente sempre começa resolvendo pela potência. Então, aqui fica 5 ao quadrado é 25, mais 3 ao quadrado é 9, mais 2 vezes 5, 10, 10 vezes 3, 30. Então, aqui, ó, mais 30. Agora está tudo somando, é só a gente somar tudo aqui, então. Então, vai ficar 25 mais 9 dá 34. 34 mais 30, isso aqui é igual a 64. Portanto, o valor numérico dessa expressão algébrica aqui, ó, quando o x for 5 e o y for 3, o valor dela será 64. Okay? Então, é assim que a gente encontra o valor numérico de uma expressão algébrica. Para cada letra da expressão algébrica, a gente vai atribuir um valor numérico, vai substituir na expressão e a gente consegue encontrar um valor nessa expressão aqui. Tá bem, então? Então, vou fazer aqui agora alguns exercícios para a gente estar praticando o que a gente aprendeu aqui. E aqui na questão nós temos o seguinte, ó. Represente através de uma expressão algébrica as sentenças a seguir. Então, aqui no item A, nós temos o seguinte, ó, o produto da soma pela diferença de dois números. Então, vou representar aqui na forma de uma expressão algébrica, então, essa sentença aqui, ó. O produto é vezes, tá? Então, aqui no item A, ó. Então, começando pelo produto. O produto é vezes a soma de dois números. A soma de dois números é x mais... Então, aqui, ó, x mais y, tá? Dois números que a gente não conhece, somados aqui. Então, vezes aqui agora, ó. A diferença é a mesma coisa que menos, tá? Então, menos dois números. Então, menos é x menos o y. Então, tá aqui, ó. O produto da soma pela diferença de dois números. Então, o produto da soma pela diferença de dois números. Representado aqui na forma de uma expressão algébrica. Vamos ver aqui agora o item B, ó. O item B é o seguinte. O cubo de um número é maior que o dobro do quadrado de outro número. Então, o cubo de um número é esse número aqui elevado ao cubo. Então, vamos chamar esse número de x. Então, elevado ao cubo aqui, ó, o cubo de um número. Ele é maior. O símbolo do maior aqui, ó, é esse aqui, tá? Para onde a boquinha ficar aberta aqui, ó, significa que esse número aqui é maior. Então, é maior que o dobro. O dobro é 2 vezes o dobro do quadrado de outro número. Então, outro número aqui, ó, elevado ao quadrado. Então, y elevado ao quadrado. Então, o cubo de um número é maior que o dobro do quadrado de outro número. O cubo de um número é maior do que o dobro do quadrado de outro número aqui, ok? Então, tá aqui a expressão algébrica aqui, ó, que representa essa sentença matemática aqui em cima. Vamos ver aqui agora ó, o item C. O quádruplo de um número. Então, o quádruplo de um número é 4 vezes x. O quádruplo de um número aumentado de 6. Então, esse quádruplo aqui, ó, mais 6, é aumentado de 6. É igual, símbolo de igual, ao triplo. O triplo é 3 vezes o triplo do quadrado de outro número. Então, o quadrado aqui, ó, é y elevado ao quadrado. Ok? Então, aqui, ó, o quádruplo de um número aumentado de 6 é igual ao triplo do quadrado de outro. Então, o quádruplo de um número aumentado de 6 é igual ao triplo do quadrado de outro número. Então, mais uma vez aqui, ó, representado na forma de uma expressão algébrica. E para nós finalizarmos aqui, ó, vamos estar fazendo aqui a questão 2. Então, a 2 diz o seguinte, ó, determinar o valor numérico da expressão algébrica x ao cubo mais 2 vezes o y, dividido por 4 vezes o x menos y ao quadrado. Para aqui, ó, quando x for 2 e o y for menos 1. Então, sempre para determinar o valor numérico de uma expressão algébrica, a gente vai ter que saber para quais valores da letra a gente vai estar usando aqui, tá? Então, sempre vai ser oferecido para a gente o valor das letras aqui. Então, só te substituir agora aqui, ó, na expressão algébrica, esses valores que foi dado para a gente aqui, tá bem? Então, aqui, ó, x ao cubo. Quem que é o x? X é o 2. Então, aqui vai ficar 2 ao cubo. Agora, aqui, ó, mais 2 vezes o y. O y é menos 1. Então, aqui vai ficar, ó, 2 vezes o menos 1. Então, sempre que for uma operação de vezes assim, ó, e o outro número tiver negativo, você coloca ele aqui entre parênteses, tá bem? Então, isso aqui, ó, dividido por 4 vezes o x. Então, 4 que multiplica. O x, ele é o 2. Então, 4 vezes o 2. Agora, menos y ao quadrado. O y é menos 1. Então, aqui vai ficar ó, menos 1 elevado ao quadrado, tá? Porque o menos 1 aqui, ó, todo ele está elevado ao quadrado, por isso que a gente coloca aqui entre parênteses, tá bem? Isso aqui significa, ó, é o menos 1 que está aqui dentro do parênteses que está elevado ao quadrado. Só que a expressão algébrica já tinha um menos aqui, né? Então, já continua esse menos aqui fora também. E beleza, está substituído os valores aqui, só a gente resolver aqui agora.
Então, começando pela potência aqui, ó, 2 elevado ao cubo é 2 que multiplica 2 dá 4. 4 que multiplica 2 dá 8. Então, 2 elevado ao cubo dá 8. Agora aqui, ó, mais 2 vezes menos 1. Então, 2 vezes 1 é 2. Só que mais com menos dá menos, né? Eu coloquei mais aqui, mas é menos. Então, é mais menos 2 aqui. Agora, isso aqui dividido por 4 vezes 2, 8. Agora aqui, ó, menos 1 elevado ao quadrado é menos 1 que multiplica menos 1. Então, esse aqui fica 1 positivo. Só que já tem esse menos aqui fora, né? Então, fica menos 1 aqui. Agora aqui, ó, 8 mais menos 2, né? Então, esse mais com esse menos fica menos. Então, fica aqui 8 menos 2. 8 menos 2 dá 6. Tudo isso aqui dividido por 8 menos 1, 7. Portanto, o valor numérico final aqui, ó, dá essa fração aqui, 6 sétimos. Então, a gente aqui resolve, então, a questão 2. Mas, então, é isso, pessoal. Nossa aula acabou aqui. E deixe aí nos comentários o que você achou dessa aula e também qual assunto de matemática você mais tem dúvida e gostaria que eu estivesse trazendo um vídeo aqui para o canal. Então, até a nossa próxima aula. Fui!